Olá, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo, iniciando o programa O Ponto da Política. Começando agora. Hoje, sexta-feira, excepcionalmente, hoje, nessa sexta-feira, 24 de outubro de 2025, agora são 18 horas e 9 minutos, tivemos um problema técnico aí, por isso atrasamos esses 9 minutos. E o bate-papo de hoje é com o cientista político, sociólogo e economista Marcelo Marcelino. E nós vamos falar, ele está lá no Maranhão, e nós vamos falar sobre crise de Venezuela e Estados Unidos, a direita na Bolívia, a direita ganhou as eleições na Bolívia, vamos falar sobre Lula e Trump, esse possível encontro que eles possivelmente terão na Malásia. Também sobre Boulos, que é o novo ministro de Lula, vamos ver o porquê, o que é isso, qual que é a finalidade do Lula ter assumido esse ministério, enfim, da Casa Civil. Requião no PDT, né, o novo presidente do PDT no Paraná é o Requião Filho, deputado estadual, e vamos falar também sobre eleições de 2026, as movimentações dela aqui no estado do Paraná. Daí, Marcelino, tudo bem com você? Como é que está a situação aí? Tudo legal? Enquanto você fala, eu vou transmitir aqui para minha página pessoal também este vídeo. Legal? Seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Sempre um prazer aceitar seus convites. Muito obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui na FEMAF, nesse momento. Nós, que eu digo eu e mais um grupo de técnicos administrativos, professores, aqui uma instituição de ensino superior. Eu estou aqui na sala dos professores. Esse espaço é um espaço bem aconchegante que nós temos para utilizar aqui, né? E eu estou em Pedreiras, município do interior do Maranhão. Também trabalho em São Mateus, que é um município próximo aqui, 1h30 daqui, trabalho de dia, instituições de ensino também. E eu estou morando em Bacabal, que é outro município. Então, aqui eu faço várias corridas diariamente e só vou para o lugar que eu estou morando no final de semana, no caso, amanhã. Legal. Que bom. Deixa eu pedir para o pessoal aqui, no início, a gente pede para o pessoal que estiver nos assistindo ou que for nos assistir em outro horário, que compartilhe essa live para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho também e as colocações, as falas, as interpretações dos nossos convidados. E você pode se inscrever em nosso canal no YouTube, que depois eu faço ao vivo pelo Facebook, depois eu subo para o YouTube também. Tem bastante matérias lá, bastante tempo, inclusive. Está aí, ó, o endereço do nosso canal no YouTube, né? E também, você que deseja participar, fazer perguntas, e para que a gente consiga apresentar aqui nos caracteres, né? Eu peço que você faça através do blog do Chicão no Facebook, na página do Facebook, no blog do Chicão Somavila. Elas serão mostradas ao vivo, legal? Deixa eu tirar aqui o Wellington Marcel, salve progressistas, um abraço e obrigado pela presença aí, Wellington Marcel, um grande abraço para você aí. Então, Marcelino, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Olha o trio. A deputada Fujona, né, ela fugiu, ou saiu sem digamos assim, comunicar o STF, que ela estava com uns problemas a serem resolvidos e tal, mas, enfim, muitos consideram Fujona, mas tudo bem. Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a deputada. Ela se encontra agora presa na Itália e está em vias de ser extraditada para o Brasil. Mas isso aí ainda é o de menos. O lance importante é o seguinte: o gabinete dela aqui no Brasil,
porque afinal ela ainda não foi cassada pela Câmara dos Deputados, apesar da determinação do STF. O gabinete dela aumentou o número de comissionados, o número de empregados. Ela não está trabalhando, está presa na Itália, e o gabinete dela aumentou o número tem mais gente trabalhando ainda, né? E a Carla Zambelli continua recebendo os proventos como deputada, salvo engano meu, e tudo pago pelo dinheiro, né? Pelo nosso dinheiro, dinheiro público, esses cargos que as pessoas assumiram no gabinete dela. Outro caso emblemático é o caso do deputado autoexilado nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, também do PL São Paulo, que na quarta-feira, 23, foi absolvido no processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pelo placar de 11-7, né? 11 votos a favor, contra a cassação e 7 a favor da cassação. Os bolsonaristas comemoraram bastante, né? O relator do deputado, o deputado que foi relator desse caso, disse que as atitudes do Eduardo Bolsonaro conspirar contra o Brasil estão baseadas na liberdade de expressão, opinião dele. Não sei se é da lei, mas a opinião dele. E nos Estados Unidos, em França ou em outros países, o caso de traição à pátria é prisão perpétua ou pena de morte. Não sei o caso dele aí, se é isso ou não é, se é traição ou não, né? Mas, por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro também é do PL Rio de Janeiro, ou, salvo engano mesmo, não sei se não está no Republicano, mas tudo bem. Pediu para que os Estados Unidos e Trump comecem a bombardear embarcações no Rio de Janeiro. Bom, Marcelo ou Marcelino, você que é um pesquisador, cientista político, enfim, está sempre a par dos temas, o que você teria a comentar sobre as atitudes e intenções desse trio de extrema-direita? Eles estão certos, não estão? Como é que você vê isso? Bem, Chicão, é o seguinte, eu acho que é importante a gente ter uma posição política, é fundamental as pessoas escolherem um lado para defenderem seus ideais, defenderem politicamente sua militância, se for o caso. Mas o papel nosso aqui, nesse debate, é de procurar contribuir para elucidar a cena política geral. Bem, esses três personagens, eles são da extrema-direita. Então, eles têm como objetivo principal manter uma retórica beligerante, uma retórica mais reacionária, conservadora. Então, eles estão falando para o público deles, todos os três. Então, quando alguém desse time diz que pediria para o Trump, presidente dos Estados Unidos da América, bombardear o Rio de Janeiro, ele está chamando a atenção para esse aspecto mais incisivo da luta política, da polarização ao extremo. Porque foi assim, inclusive, pela polarização política, que esses grupos, esses partidos e essas personalidades cresceram exponencialmente nos últimos 10 anos, em particular a partir, principalmente, da chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República em 2019. Então, essas fases da maneira mais reacionária, violenta, autoritária de se expor, elas foram passando por momentos de gradações no discurso, até chegar a esse ponto. Quando Jair Bolsonaro chega à presidência da República, chegamos ao ápice dessa forma de se comunicar com o seu público-alvo. Então, eu não vejo problema no sentido
de traição da pátria. Eu vejo uma retórica política que todos eles da família têm e outros que não são, mas pertencem a esse quadro de políticos da extrema-direita têm, para chamar a atenção do seu público. E eles obtiveram sucesso. Querendo ou não, eles foram se consolidando nesse poder que eles têm ideológico. Agora, veja só, a questão da Carla Zambelli, a questão das prisões. Eu também, apesar de não concordar com essa abordagem de extrema-direita e também não da direita tradicional liberal, que eu sou uma pessoa de formação da esquerda há muito tempo, sou um quadro da esquerda e da esquerda até mais revolucionária, digamos assim, que eu sou uma pessoa que nem posso me considerar um social-democrata ou algo assim, nem da esquerda liberal. Eu sou mais incisivo em relação à questão da luta política e da polarização. Mas eu vejo, Chicão e amigos, eu vejo com um certo distanciamento quando trata-se de uma análise política mais realista e mais distante dos olhares mais apaixonados. Compreende? Então eu vejo assim, eu olho não como traição à pátria, porque não passa de um discurso, não passa de uma retórica para chamar a atenção do seu público-alvo. E a questão da Carla Zambelli, eu fico pensando assim também, Chicão. Veja bem, apesar das discordâncias e dos seus malfeitos, que não foram poucos, diga-se de passagem, a gente teria que analisar qual é o processo da Carla Zambelli, afinal de contas, como que chegamos até esse ponto, não só da Carla Zambelli, é de muitos, inclusive que estão nos Estados Unidos, que tiveram processos, ao meu ver, também muito mal explicados pelo Supremo Tribunal Federal. Porque eu sou uma pessoa muito desconfiada, por natureza, de poderes instituídos da justiça, essa que está acima de todos. Porque nós tivemos muitos erros, Chicão. Veja os condenados do PT em 2012, no caso farsa do Mensalão, José Genuíno, José Dirceu, Vacari Neto, Delúbio Soares. Essas pessoas foram condenadas e presas de maneira injusta. O golpe de 2016 foi produzido por esse pessoal. Eles fecharam os olhos para a Operação Lava Jato, uma das maiores operações golpistas da América Latina até hoje, e quiçá do mundo. Então eu olho sempre com muita desconfiança. Agora, qual é a maior e melhor forma de combater a extrema-direita? É na força da mobilização popular, é na força política da mobilização popular. A justiça, ela vai pender de acordo com os seus interesses políticos. Porque um tempo atrás, eles poderiam fazer muitas coisas que a justiça passava em branco. Quando o Bolsonaro perde a eleição e o bolsonarismo ele diminui a sua força política, aí a justiça, chamada justiça burguesa, entra em ação para correr atrás do prejuízo e condenar, prender esses indivíduos. Não fez ontem o que quer fazer hoje. Então, para quem está nos escutando, eu acho que nós temos que ser menos apaixonados na política, sermos mais racionais e analisar a política de uma maneira muito cautelosa, criteriosa e, ao mesmo tempo, com rigor analítico, com critérios. Marcelo, você falou que temos que ser racionais na política, concordo. Você acha que a extrema-direita é racional? Até certo ponto, ela é racional diante daquilo que ela pretende. Isto é, ela quer chegar no poder, ela quer se manter no poder, se for possível, e, inclusive, exasperar a sua violência intrínseca, a sua violência por meio do aparelho institucional do Estado, quando eles têm o controle e o domínio, e se não por outros meios, porque a extrema-direita é a forma
representativa dos partidos políticos desse espectro mais aguda. Então, essa racionalidade, ela é uma racionalidade para atacar, para empreender a sua violência retórica e a sua violência política e até mesmo física, moral, etc., psicológica, podemos dizer assim. Então, é da racionalidade deles. Agora, ao mesmo tempo, o que acontece? Paradoxalmente, Chicão, existe também um componente que é de irracionalidade. Vamos dar um exemplo claro aqui, o pessoal está nos assistindo. Veja o que está acontecendo com Israel. Israel é um Estado terrorista, genocida, que mata mulheres, crianças e todas as pessoas à sua volta em Gaza, desarmadas, numa loucura, aspas, insana, louca, desesperada. Marcelo, concordo com o que você está falando. Nós temos que tomar cuidado com as palavras, sabe? Porque esse dia eu estava fazendo uma live com o presidente do PCdoB aqui de Piraquara e, pum, caiu. Foi derrubado a nossa live. E por incrível, mas por favor, continua. Eu quero até fazer uma observação a partir do que você disse, Chicão, que é o seguinte, que é importante que todos nos ouçam aqui e nos vejam. Não tem nada a ver com perseguição ao povo judeu, isso que eu estou falando, por várias razões. A primeira delas, o povo judeu não está no poder. Quem está no poder é uma elite política, uma classe social dominante, em conluio com os Estados Unidos da América, ultra-radical, imperialista do mundo, certo? E, na verdade, não é antissemitismo isso, não. Não estamos propagando perseguição alguma sobre os judeus. Estamos falando de quem está no poder no Estado de Israel, agindo desta maneira, aspas, insana, uma coisa irracional, sob o ponto de vista da humanidade. Porque quando, Chicão, essas coisas chegam nesse limite, ou não também, a racionalidade se torna irracional. Então, essa coisa que você me perguntou foi uma ótima pergunta, porque a racionalidade vai até certo ponto. Perfeito. E se ela ultrapassa esse ponto, ela se torna incapaz de ser racional. Ela se torna irracional pela sua própria natureza beligerante, pela sua própria natureza reacionária. Legal. O Luciano Antunes está nos assistindo aqui de Piraquara também, e eu vou aproveitar para colocar aqui novamente, vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir em outro horário também, perguntas feitas na página blog do Chicão Silmavila, eu tenho no Facebook, né? Elas serão mostradas ao vivo aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, crítica, sugestão, etc., faça pela página do blog do Chicão Silmavila no Facebook, legal? E vamos para frente, que tem bastante assunto aqui, companheiro. Então, você acabou de falar da irracionalidade, etc., e tudo, enfim, mas você vê, ó, como diz o livro do Stravinsky, eu esqueço o nome também, Assim Morrem as Democracias. Como que elas morrem? Claro, os líderes eleitos, eles não respeitam a democracia, atacam a liberdade de imprensa, questionam as urnas eletrônicas sem provas, alteram leis para concentrar o poder, criticam e estigmatizam opositores e minorias, né, com discurso de ódio e polarizando para dividir a sociedade, né? E incentivam também a violência política, não é mesmo, Marcelo Marcelino? Incentivam grupos armados, veem como normal as agressões
físicas ou verbais, enfim. É uma situação bastante complicada, né? Então, mas isso aí tudo. Aí, como você falou, interessante eu deu a entender, que tem que ser através de movimentações políticas. O eleitor tem que saber votar, aprender a votar, seria mais ou menos isso, né, que você coloca também, ao menos eu entendi assim. Mas se o eleitor não tiver uma informação adequada, como que ele vai se informar recebendo desinformação diuturnamente? Então, a única maneira, Chicão e amigos, é a esquerda construir a mobilização. Os partidos de esquerda, os sindicatos, as entidades, organismos representativos sociais das comunidades, comunidades de base. É assim que se constrói uma política de proximidade. A politização se constrói justamente na aproximação com os bairros, com os centros periféricos, com as regiões que precisam desse engajamento maior, porque estão distantes do grande debate. Então, eu não vejo a eleição como um fim em si mesmo, porque a eleição também é uma armadilha. Você vota em pessoas que têm as melhores condições de recursos financeiros, de propaganda, publicidade, marketing, estão no poder, controlam a administração pública, compram cargos, eles conseguem mobilizar com recursos financeiros, econômicos, materiais, o engajamento para serem eleitos, com o voto da população mais pobre, inclusive. A esquerda só tem uma saída, Chicão e companheiros. A saída é a organização popular, ir à luta, em busca da organização, da conversa, do diálogo, da politização, dos debates. Se não for assim, o reflexo nas urnas será o pior possível, e já está sendo. Marcelo, eu entendo perfeitamente, também concordo, mas como que essas instituições que você citou, todas essas, vão conseguir atingir a cabeça da população, do eleitorado, enfim, se a maioria delas ou elas estão desacreditadas, foram muito massacradas, muito acusadas, muito pisoteadas, como que é bastante difícil. Eu acho importante, mas não é fácil a parada, não? A internet aqui deu um probleminha aqui que tá. Às vezes ela está congelando. Eu ouço você, só a imagem que congela. Agora está normal. Então, vejam bem, você só pode convencer o outro quando você vai de encontro ao outro. Se você não for de encontro ao outro, você não vai convencer ninguém. O que aconteceu com a esquerda já há muito tempo, Chicão, principalmente quando o Lula assume a presidência da República em 2003, é que a esquerda abandonou a política da interação. E, claro, 2003 para cá, vamos colocar um marco da eleição do Lula 2002. Daqui a pouco vai fazer, já estamos entrando em 2026, 25 anos quase. É muito tempo sem fazer política de verdade, sem fazer política de base. O que acontece é que a população abandonada, ela é presa fácil. E ela é presa fácil pelo dinheiro, porque elas estão precisando, estão mais pobres, mais carentes, sem política pública. E também elas estão reféns não só dos meios de comunicação alternativos das redes sociais. A própria rede de comunicação e propaganda, que já tem dezenas de anos, das organizações Globo, da Bandeirantes, da Record,
os jornalões, a rádio, desde muito tempo. O Grupo Globo já completou 100 anos. Quantas mentiras eles contaram? Quantos golpes de Estado eles ajudaram a construir e derrubar governos? Ou sugerir pressões, impor vontades? Getúlio Vargas, quando se suicidou, em 24 de agosto de 1954, no dia seguinte, a população tocou fogo nos jornais, porque ela percebeu que os jornais faziam uma campanha contra o Getúlio. Viu? Em 54... Só para a gente não fugir muito do tema que nós temos, é importante, podemos fazer até uma live numa outra semana, outro dia. Vamos precisar, com certeza. Falou isso aí. Você veja, quando você falou ali, eu achei muito interessante essa tua colocação, e é óbvio isso, que você tem que ir de encontro ao outro para você convencê-lo, né? Você vê. Então, eu estou vendo aqui no post do Facebook do Lula, que ele recebeu, dia 16 de outubro passado, dia 16 passado, o gabinete do bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, que estava acompanhado do deputado federal Cezinha Madureira. Veja só, esse encontro, ele incomodou o bispo Malafaia, Michele Bolsonaro, o bolsonarismo inteiro. Ele incomodou, né, esse encontro do Lula com esse bispo Samuel Ferreira, né? Então, realmente, o Lula está... O governo Lula, enfim, o Lula está procurando se aproximar desses grupos que se afastaram, porque o Lula teve, nos seus 2 mandatos, né, o vice dele era o José de Alencar, que era evangélico, não é verdade? Então, ele isso mesmo, tem que se aproximar do outro. Concordo com você. Né? Não tem outra alternativa, né? Exatamente. Uma pergunta aqui, para a gente seguir do nosso. Como que o Boulos foi convidado para assumir lá um ministério, enfim? O que se acha do Boulos, do PSOL, ter sido convidado, enfim, assumir um ministério no governo Lula para trazer o povo para perto? O que se acha disso? Você acha que é uma boa tacada do Lula, do próprio Boulos? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o Boulos é uma figura, digamos que não joga no mesmo time que a esquerda precisava ter como jogador. Eu acho ele uma pessoa muito e muito conciliatória, mas, ao mesmo tempo, quando o Lula faz isso, ele dá um sinal que ele está querendo se aproximar socialmente das comunidades, das organizações populares. Tanto é que, por exemplo, os grandes jornais já disseram, né, não diretamente muitos, mas deu a entender, que não viram com bons olhos essa nomeação do Boulos. Porque o Boulos, apesar de não ser uma pessoa tão malquista assim pela imprensa tradicional, ele também não é o cara, a pessoa ideal para assumir o ministério. Então, quando o Lula faz isso, ele faz essa jogada, ele está sinalizando que ele quer se aproximar das comunidades de base. E quando o governo faz isso, a imprensa, de maneira geral, ela fica muito preocupada, que ela quer uma política que faça com que o governo se aproxime mais do empresariado e não das comunidades de maneira geral. Uhum. Não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, e nós falamos aí sobre o Boulos e tal, vamos entrar aí no papo da geopolítica, né? Que as operações secretas da CIA, né, tensão sem precedentes, não é verdade? Que podem levar à guerra entre Venezuela e Estados Unidos, você acha? Então, os Estados Unidos, na mão do Trump, né, de Trump,
Eles estão escalando as ações no Caribe e na América do Sul, alegando combate ao narcotráfico. E o presidente, o ditador Trump, ele insiste na derrubada de Maduro, e não estou aqui dizendo se o Maduro está certo, se está errado, não cabe a mim definir, né? Ele insiste na derrubada de Nicolás Maduro, dizendo que ele é o comandante do narcotráfico. Marcelo, como que você interpreta essas ações e como fica a situação do Brasil nesse contexto? Olha, Chicão, veja bem, você discordar de algumas políticas dos nossos vizinhos e até parceiros geopolíticos é uma coisa que faz parte da política. Agora, você não tomar partido enquanto não só um militante, uma pessoa que se diz esquerda, contra qualquer intervenção de qualquer país, mesmo não sendo aqui da América do Sul, da América Latina, quando a pessoa ela não se posiciona contra, é uma pessoa que dessa omissão se transforma num defensor indireto da direita. Então, assim, independente do Maduro, da sua forma administrativa e política de governar, a defesa do governo venezuelano deveria ser, assim, a prioridade na agenda do governo brasileiro. Prioridade, Chicão. É inadmissível deixar passar. Eu já achei a posição brasileira muito ruim nas eleições que elegeram o próprio Maduro, que o governo brasileiro titubeou em reconhecer. Eu achei uma coisa muito ruim por parte da diplomacia brasileira, por parte do governo Lula. Essa questão da pretensa invasão dos Estados Unidos à Venezuela, que eles estão tentando instigar uma guerra contra o Maduro, é um absurdo. É um absurdo total. Aliás, eles não têm saída, Chicão. E eu diria mais, não é só o Trump, não. Se o Biden tivesse na presidência, ele teria tomado esse tipo de medida também, porque eles chegaram no momento que eles não podem recuar mais. Então, um momento geopolítico onde a derrota é iminente. Então, essa derrota do imperialismo mundial, né, capitaneado pelos Estados Unidos da América, ela está conduzindo a medidas desesperadas, a medidas que levam à guerra, que levam à tentativa de resetar o sistema capitalista e reconstruí-lo sobre as bases de influência do grupo dominante que não quer largar o osso. Está perdendo a corrida armamentista para a Rússia já há algum tempo, está perdendo a corrida econômica para a China já há algum tempo, e a Europa está em frangalhos com a derrota da OTAN na Ucrânia. Oi. Então, eu vejo assim que não tem saída. A guerra é uma coisa que eles têm que fazer, porque é da natureza dos americanos, sobretudo pós-1945. E hoje mesmo, estava lendo, os Estados Unidos está mandando para o Caribe o maior porta-aviões do mundo, que nele cabem lá... Eu odeio, Chicão, desculpa a intervenção, eu odeio quando a internet fica desse jeito aqui. Eu tenho um ódio disso, sabe? Pois é, mas tá. Você está me ouvindo bem aí? Ó, caiu. O Marcelino perdeu o sinal, mas nós vamos comentando aqui. Eu estava falando que hoje mesmo o governo, os Estados Unidos, anunciou, enfim, que estava mandando para o Caribe, o maior porta-aviões do mundo, se veja só. Né? Então, vamos ver se eu acho alguma matéria aqui. O maior porta-aviões do mundo. Então, vamos esperar ver se ele...
Ó, os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira, 24, eu vou até ver se eu consigo apresentar aqui para vocês essa matéria aqui. Vamos ver, não vai, tem jeito. Bem, então, está mandando, né? Está mandando para os Estados Unidos, para o Caribe, o maior porta-aviões do mundo. Eu vou mostrar aqui enquanto o meu convidado lá não volta, não retorna. Então, eu vou apresentar aqui, compartilhar na tela. Tá aqui, ó, pessoal. Veja o perigo que corremos. Queira ou não queira, corremos perigo. Isso aí não tem como. Tá aqui, ó. Estados Unidos enviarão o maior porta-aviões do mundo e outras embarcações para a América Latina e Caribe. O que o Trump quer com isso aqui para combater o narcotráfico? Pô, a América Latina está cheia de petróleo. Olha o Brasil descobrindo lá na margem do Equador, a Venezuela é o maior, tem as maiores reservas de petróleo do mundo. O Brasil agora descobrindo petróleo na margem do Equador, enfim, né, o lítio na Bolívia. Pô, você acha que eles vão, digamos assim, deixa eu remover aqui, que os Estados Unidos está preocupado aí com... deixa eu apagar aqui, com narcotraficantes, não tá preocupado, não. O que ele está querendo realmente as nossas riquezas, as riquezas da região, né? Então, esse é um problema danado. Vamos ver aqui o que a gente... Deixa eu ver aqui com o meu convidado, o que aconteceu lá. Marcelo. Alô, Marcelo. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. Não vai conseguir voltar o Marcelo. Se ele não conseguir voltar, a gente vai falando aqui sobre... Por exemplo, sobre esse combate ao narcotráfico aqui no Caribe e na América Latina. Ora, é muito fácil. Para que o narcotráfico tenha êxito, ele tem que encontrar quem compre, né? E, por exemplo, se ele se vende para os Estados Unidos, tem gente que compra lá dentro dos Estados Unidos. Será que grandes autoridades não curtem alguma coisa de alguma substância dessas que o narcotráfico transporta? O Trump, isso dá direito ao Trump ficar matando, assassinando, atirando em barcos que circulam em águas internacionais. Simplesmente ele vai lá, atira e mata e pergunta depois. Ora, será que somente venezuelanos e latino-americanos, e não estou defendendo o narcotraficante aqui, não venham algumas pessoas, né, essas às vezes de cabecinha meia pequena, está defendendo o narcotraficante. Não estou defendendo, estou dizendo o seguinte: será que só mesmo venezuelanos ou latino-americanos que traficam, vendem e compram as drogas? É entre eles só? Eu acho muito estranho. Dentro dos Estados Unidos isso não existe, não acontece. Eles não têm os consumidores lá são todos latino-americanos? Não são, né? Ora, como é que é isso? Como é que pode? Quer dizer que americano não está no meio não se envolve com narcotraficante? O americano não se envolve, só latino-americano. Manda daqui para os Estados Unidos e para latino-americano consumir. Não é assim também, não, né? Deixa eu ver o Marcelino, ele ficou para trás, como diria. Então é isso, a gente tinha bastante assuntos aqui, e nós íamos falar também sobre
a direita na Bolívia, a direita ganhou as eleições no último domingo, encerrando 2 décadas de comando da esquerda no poder. A vitória do Rodrigo Paz, né, sobre a esquerda na eleição presidencial, né, ajudou a direita a manter o equilíbrio com os governos de esquerda na América do Sul, né? E fatores importantes, além da situação econômica, que não andava muito boa, parece que não andava muito boa na Bolívia, enfim, e a imprensa mandando ver, e a briga entre o Evo Morales e o Arce, o atual presidente, também deu um problema danado, né? Isso aí rachou o partido. Rachou o partido e a esquerda perdeu o poder. Mas na verdade, eu penso assim, para perder o poder para a direita, não foi para a extrema-direita. Eu acho interessante e importante, não só eu acho, intelectuais, enfim, cientistas políticos, sociólogos, desculpe, sempre estão apontando que a alternância de poder é necessária para a democracia. E é uma verdade, a alternância de poder ela tem que acontecer. A alternância de poder ela resulta num aprimoramento da democracia, mas a alternância de poder entre grupos que não sejam extremistas, entre grupos que vejam a democracia como a melhor solução entre todos os outros regimes, as outras formas de governo, enfim, né? E também a gente ia falar sobre o encontro de Lula e Trump, né, no Itamaraty, que o Itamaraty anda cauteloso, né? O Itamaraty anda com muita cautela, deixa eu ver aqui, anda com muita cautela sobre esse encontro. Eu até vou postar uma matéria aqui da CNN, né, para a gente mostrar aqui, para quem está assistindo, quem tem interesse em política, enfim, em política internacional, em política local, enfim, ó. Casa Branca confirma a ida de Trump à Malásia, mas não cita a reunião com o Lula. Tem uma outra matéria da Veja que diz que fontes da CNN esperam que a reunião possa acontecer neste domingo. Então, não tem nada acertado, segundo diz aqui essa matéria, né? Então, deixa eu ver aqui, tem uma outra matéria aqui que eu vou fazer questão. Estou mostrando rápido aqui, porque, na verdade, era para o nosso convidado falar sobre isso, mas, infelizmente, deu crepe. Tem aqui, ó, vou pegar um link da revista Veja para mostrar também aqui que a situação não está muito... Parece que não está muito fácil esse encontro do Lula e Trump. E se tiver o encontro, evidentemente que coisas sérias deverão acontecer e o nosso presidente não tem que baixar a cabeça, não, né? As precauções da revista Veja aqui, ó, as precauções do Itamaraty em torno da reunião de Lula e Trump. Organizar um encontro em Trump é como tentar controlar, diz aqui, uma panela de pressão destampada, diz o editor José Benedito Silva. Então, até agora só química, nada de concreto, diz Benedito sobre Lula, o editor da Veja, sobre Lula e Trump, né? Então, tem uma matéria aqui, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para viajar à Ásia, né, em meio a uma crescente expectativa sobre o encontro, né, com Donald Trump, marcado para ocorrer domingo na Malásia, no próximo domingo, etc, etc, etc. Então, temos que ver aí o que é possível, o que pode acontecer. Tem muita expectativa no meio, porque o presidente brasileiro, estamos falando aqui como uma instituição,
a instituição presidência do Brasil não pode se dar ao luxo, como diria, de correr o risco de ser defenestrado, de ser depreciado pelo Trump, conforme ele fez com o presidente da África do Sul e com o presidente da Ucrânia algum tempo passado, pouco tempo passado, né? Então, isso aí tem que acontecer mesmo, tem que ter todo o cuidado. E passando aqui também, vamos ver se o Marcelino entrou aqui, não entrou, não conseguiu, ele não conseguiu. Então, as eleições de 2026 já começam, as movimentações já começam, né? O deputado estadual Recanho Filho, já há algum tempinho, já é o novo presidente do PT do Paraná, né? O ex-governador e ex-senador Roberto Requião certamente deverá, provavelmente, digamos assim, deverá disputar um cargo eletivo, talvez o Senado, mas eu não duvido, eu particularmente não duvido que ele venha disputar presidente da República, caso consiga aglutinar outras siglas ao seu entorno, né? Então, e nomes como do Alexandre Cury, presidente da Assembleia, Guto Silva, Alexandre Cury, Guto Silva, Darcy Piana, vice-governador, Rafael Greca, Paulo Martins, aparecem como pré-candidatos à sucessão do Ratinho Júnior, entre outras candidaturas de partidos nanicos, né? Mas uma chapa entre Greca e Guto Silva, especula-se aí que está sendo elaborada e está esquentando essa situação. Mas o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, é o que aparece nas pesquisas como franco favorito. Não vai ser fácil essa eleição. O Sérgio Moro, né, se não for impedido, empichado aí pelos processos que estão correndo no STF, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Sérgio Moro é o favorito nesse momento, né? Mas então, por isso é hoje. Alexandre Cury, segundo também as pesquisas, ele desponta como uma liderança em meio a essa indefinição no estado do Paraná. Beleza, pessoal? Infelizmente, o convidado Marcelino, ele perdeu o sinal e não conseguiu retornar. Então, eu agradeço muito a participação de vocês que nos acompanharam mesmo em off, e também aqueles que vão nos assistir em outro horário, a gente agradece. Deixa eu ver um comentário aqui do Wellington. Os americanos gastam mais de 100 bilhões com drogas. É muito mais que Venezuela e Colômbia conseguem investir no combate interno. É verdade, Wellington. Inclusive, antes de encerrar, você vê, o Trump, logo que ele assumiu, aquela onda toda, taxação, não sei o quê, acusou que a culpa de entrar anfetamina nos Estados Unidos vinda do México é a culpa do México, não é culpa dos Estados Unidos. Então, ele usa todos esses subterfúgios, né, como foi usado quando derrubaram o Noriega. Eu não estou também defendendo o Noriega, né? Está preso até hoje nos Estados Unidos, me parece. Bem, acusa não, porque está com narcotráfico, está metido com narcotráfico, está cúmplice com essa gente e tal, sempre tem uma desculpa. Olha, o Saddam Hussein, enforcaram o Saddam Hussein ao vivo e a cores, alegando que o Iraque teria bomba de destruição em massa química, bomba química. Depois descobriu-se que era tudo mentira, tudo balela. Então é o seguinte, eu penso, sabe, Wellington, e espectadores aí, que os Estados Unidos, com o poder bélico que tem, ele se julga e se acha no direito de policiar o mundo, mas de acordo com as suas convicções. Ou seja, aquele país, aquele governo que não se adaptar ou não se curvar aos seus interesses, ele ataca, ele acusa e ele mata. Valeu? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.